Bom dia! Estamos começando uma nova semana. Vamos aqui pedir para Deus que seja uma semana abençoada para todos nós. Gratidão por mais um dia de vida e de saúde. Afinal de contas, estamos vivendo um dia de cada vez. Bom dia para quem está chegando. É um prazer imenso ter vocês aqui. Muito bom. Hoje eu tenho um convidado super especial que está chegando com a gente aí. Wagner está aqui com a gente, tem nome de artista, né? Wagner Moura está com a gente aqui, vai falar um assunto muito bacana que eu conheci recentemente. Olá, Wagner, bom dia. Olá, bom dia, Elaine Kuriakos. Seja Bom bem, dia a todos que estão participando. Obrigado. seja bem-vindo. Eu estava dizendo que eu sou grata por mais um dia de vida, de saúde, afinal nós estamos vivendo aqui um dia de cada vez, né? Então vamos agradecer aí esse dia que amanheceu lindo, um sol maravilhoso e a gente está aqui saudável, né? Isso que é importante. Na sexta-feira passada, Wagner, a maioria das pessoas que está comigo aqui fez um trabalho comigo sobre a criança interior. Então, nós fizemos um exercício de você se conectar com a sua criança interior, porque eu acredito muito que todos os nossos problemas começaram lá e a cura da criança interior é o que vai realmente deixar a nossa vida mais leve, mais livre, para a gente poder ser aquilo que Deus sonhou para nós, para a gente poder realizar nossos projetos. E aí, falando da criança interior, eu me lembrei de algumas sessões que eu fiz com Wagner de constelação. E aí achei muito bacana compartilhar com vocês esse conhecimento todo que ele traz. O Wagner é super competente. Eu fiz constelação com outro profissional no passado que queria me levar muito para outras vidas e tal, e não foi o que conectou comigo. E o Wagner tem um jeito muito bacana, ele é psicólogo, ele vai se apresentar aqui. Ele tem um jeito muito bacana de trabalhar a constelação e tem me ajudado muito. Então, eu queria que você se apresentasse, Wagner, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, do seu trabalho, para depois a gente entrar na constelação, pode ser? Pode ser. Primeiramente, quero agradecer o convite, Elaine. É um privilégio estar aqui junto com as pessoas que você interage. Todos os dias, praticamente, você está envolvida com a Laje, com os projetos do bem-estar. Agradeço imensamente o convite. Eu sou Wagner Miranda de Moura, sou psicólogo clínico, também organizacional, trabalho com mentoria e consultoria. Atualmente trabalho no consultório particular e também numa empresa, presto serviços numa empresa de transportes. E a minha jornada como terapeuta acho que já iniciou desde o berço. Eu sempre trabalhei com a área da saúde, sempre me envolvi com pessoas, sempre trabalhei de frente a essa realidade do bem-estar. Como enfermeiro, na área da espiritualidade também, servindo a minha comunidade, dentro da minha religiosidade. Fiz a formação em teologia também, e como psicólogo, atuando também na saúde mental. Então, essa é a trajetória dos meus trabalhos, né? Na área da saúde, do bem-estar, e estamos trabalhando aí para que possamos trazer mais benefícios, né, e trazer mais encontro com a pessoa, consigo mesmo, para o desenvolvimento humano, para o nível, né, de consciência melhorar e se projetar melhor para o futuro. E dar sua contribuição também. Muito bom, Wagner. Seja muito bem-vindo. Eu queria pedir para vocês que já estão aqui, muito obrigada aí pela presença. Tem bastante gente chegando. Eu queria pedir para vocês, ao lado da mensagem, tem um aviãozinho. Clica no aviãozinho e convida seus amigos para virem com a gente, que é um assunto, gente, muito bacana e que às vezes a pessoa não tem conhecimento e quando tiver pode mudar a vida dela. Quanto mais gente feliz ao nosso redor, quanto mais gente equilibrada e podendo se realizar, melhor para todos nós, porque todos somos um só. Então, clica no aviãozinho, convida seus amigos, que é muito legal, aperta nos coraçõezinhos aí, para que a gente possa trazer mais gente para esse momento tão importante, que é conhecer um pouquinho melhor a constelação familiar. É uma
técnica que vem sendo muito usada ultimamente, que o Wagner é especialista e ele tem, assim, um jeito diferenciado de trabalhar. E eu, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu só falo do que eu conheço. Então, eu fiz e ainda faço, já fiz algumas sessões com ele, né? Ainda vamos continuar. Então, eu posso dizer que está sendo muito bom para a minha vida, para curar a minha criança interior, para me organizar muitas coisas que estavam precisando ser organizadas. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente agora do que é constelação familiar, em todo o ponto de vista dele, do que ele conhece e do trabalho e da experiência que ele tem. Então, explica para nós um pouquinho, Wagner, o que vem a ser a constelação para quem está com a gente aqui e não conhece. Bom, vamos lá então, né? Vamos compreender a técnica, a ferramenta, o instrumento das constelações familiares, assim como conhecido aqui no Brasil. Ela surgiu por volta dos anos 80. O autor dessa metodologia de trabalho, dessa técnica, é o Bert Hellinger, falecido ano passado com 94 anos, mas deixou um legado aí para podermos trabalhar a questão da família, dos relacionamentos, da reconciliação, da busca, né, dos problemas, dos conflitos, das origens dos problemas. É um trabalho de exploração, é uma técnica assim, poderosíssima, porque é uma das chaves do inconsciente. Existem vários trabalhos terapêuticos e a constelação familiar também é uma chave para trabalhar a questão do inconsciente. Quero contar primeiramente como foi a minha experiência, Laine, a respeito da constelação familiar. Eu tinha muita resistência quando eu ouvi falar de dois amigos que comentavam dos resultados, dos benefícios, das vivências que eles participavam, né, em cidades fora de Piracicaba, e falava a respeito, né, da constelação para mim. Eu ficava um tanto cético, eu desconfiava, porque eu tenho uma base de pensamento, eu tenho um conhecimento, né, uma certa rigidez, uma certa, né, naquele momento, uma resistência muito grande quando me falavam das vivências, dos benefícios, dos resultados da constelação. Isso foi em 2015. Até que, por curiosidade e a paciência de um amigo falando a respeito, eu me coloquei à disposição, né, fui ousado, e aí eu fui para uma cidade conhecer a constelação familiar. E aí eu cheguei lá com abertura, né, com o coração aberto, com os ouvidos bem atentos, e as pessoas se reuniram, são pessoas de outros municípios, outras cidades, ninguém se conhece, então foi uma interação bacana, e aí a condutora, a facilitadora, ou mediadora da constelação familiar introduziu esse trabalho em grupo, que é um dos módulos, né, um dos modos de realizar a constelação em grupo. E as pessoas, então, já tinha algumas pessoas para fazer as temáticas, né, que ia levar um assunto, um problema, um conflito, um tema, uma questão para se desenvolver ali naquele grupo. E eu fiquei, foi um período da manhã, que iniciou por volta das 8h30 e foi quase até as 14 horas, em um trabalho intenso, e foram 4 constelações realizadas ali naquele período da manhã. E a terapeuta, então, convida uma pessoa para fazer né, o trabalho. Só interromper você um pouquinho. Quando você fala que você ficou todo esse período fazendo, na verdade é uma pessoa que é constelada, que fica no meio, e as pessoas em volta vão vivendo papéis da história daquela pessoa, é isso? Exatamente. Então, assim, né, o facilitador, o terapeuta, convida a pessoa para sentar ao lado dela e, em poucas palavras, sem esmiuçar o problema, a questão, o conflito, mas em poucas palavras, para que o terapeuta não seja contaminado pela história, para que ele não se envolva. Então, em poucas palavras, em linhas gerais, qual é o seu problema? Aí a pessoa fala do seu problema brevemente, e aí as pessoas todos estão ali aptos ou disponíveis para poder representar a família de origem, ou a família atual, ou famílias da grande família, tios, tias, ou os antecedentes, os avós, bisavós. Então, todos ali estão à disposição para esse trabalho de representação. E aí ela fala assim, olha, então vamos trabalhar a sua questão, né? Convide uma pessoa para ser você, para representar você. Aí chega até a pessoa, convida, você pode me representar? Sim, eu posso. Então vamos aqui. Aí ela vai posicionar essa pessoa que a representa
naquele espaço. Esse espaço é conhecido como um campo, é um campo sistêmico, é um trabalho, né, de sistêmica, né? E aí ela convida e assim vai compondo a sua família de origem, pode ser o pai ou a mãe, vai convidando as pessoas e as pessoas vão se posicionando. Depois pode convidar pessoas que estão dentro da sua família atual, o seu marido, né, os seus filhos, filhas. Então vai fazendo essa composição dentro desse campo de sabedoria. Então essas pessoas são convidadas, aceitam e participam desses campos. E aí ela volta para o lugar dela, senta e vamos observar. Isso é gradativo, é um processo bem assim, paulatinamente vai se construindo esse campo. Então, aí que entra toda a sua sensibilidade, capacidade, conhecimento, que é Exato. baixo, que é o seu diferencial. Né? Só para quem está em casa, que nunca fez constelação, está ouvindo a gente, né? Vamos imaginar assim, Wagner, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu quero fazer uma constelação por causa disso. Ou eu tenho uma depressão, ou eu tenho um problema mais específico nesse momento. Então, eu vou... vamos imaginar que eu tenho um problema com a minha mãe que eu quero resolver. Ver se é por aí, né? Aí, o que Sim. acontece? Eu levo essa questão, então eu vou só dizer isso, né? Que é coisa bem simples, eu estou com um problema com a minha mãe de relacionamento, eu preciso resolver isso, eu quero... E aí eu vou escolher quem vai ser a minha mãe, as pessoas que estão ali em volta, eu escolho quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu pai, quem vai ser meu irmão, meu marido, né? Enfim, as pessoas que eu quero trazer para essa constelação, é isso? Exato. Então, assim, o terapeuta, esse facilitador, então ele é uma pessoa qualificada para fazer a leitura nas entrelinhas desses movimentos que a gente chama movimentos da alma, né? Então, é um trabalho de vivência sensorial. Coloque-se a parte, a racionalização, a justificação, não estabelece nenhum tipo de valor ou de julgamentos nesse momento de trabalho terapêutico, né? O processo. Então, o objetivo, qual é a proposta, para que serve a constelação familiar? Né? Para tentar assim, investigar e compreender aonde estão os nós, onde estão os conflitos, aonde que pega o trauma. Então, quando você traz o elemento mãe, então o terapeuta ele vai ter a acuidade, a percepção, a sensibilidade de ver o posicionamento, o distanciamento, o espaço, né, que se estabelece as duas pessoas, o que está representando a si mesma e aquela que está representando a mãe. Vai ver, então, a questão do tempo, espaço, presente, futuro, e o aqui e o agora, esse momento, o instante. Então, tudo é observado, né, pelo terapeuta. Mas pouco se fala, é mais os sentimentos e as sensações. Então, de repente, a pessoa traz a questão do conflito com a mãe, mas pode ser que esse conflito talvez de relacionamento, ou de afetividade, ou de aproximação, está relacionado com a mãe da mãe, ou seja, com a avó. E aí traz um elemento, né, que vai representar a avó. Vamos ver como é que está essa situação, vamos ver o posicionamento, vamos ver a distância, vamos ver, né, toda essa relação da mãe e filha e essa mãe com a mãe dela. E aí a pessoa vai compreendendo, isso é um manifesto assim, do inconsciente. Então ela vai entendendo, ela vai compreendendo. Mais importante do que a leitura do profissional que está conduzindo é o significado que a pessoa tem daquele olhar, né, daquela situação que está ocorrendo dentro desse campo de sabedoria ou dessa força empírica, né, desse inconsciente coletivo que está se colocado ali dentro desse processo terapêutico. É muito do sentido. Então pode ser que isso é muito do sentido, da emoção, daquilo que está oculto. Muitas vezes ela acredita que o problema da mãe está relacionado talvez à rejeição, ao abandono, ou situações assim de afetos, ou questão de moral, mas de repente está lá atrás ainda. Aí precisa enxergar o que está oculto. Então, assim, a constelação não vai falar sobre aquilo que as pessoas têm de consciência, mas vai trazer aquilo que está um segredo, aquilo que está não revelado. Então, o trabalho de constelação é um trabalho de desvelar aquilo que a pessoa não consegue ter a percepção, não consegue olhar. Então, é sempre uma renovação, um novo olhar
para que ela possa ter um melhor direcionamento, para que ela possa ter uma postura mais adequada, para que ela possa ser mais assertiva nas relações, para que ela possa ter assim uma dinâmica diferente, né, para a vida. Então é um trabalho dinâmico. Então, eu só queria compartilhar um pouquinho, né, dessa questão que você está falando aí. É muito do sentir, né? Eu achei incrível. Vou falar assim uma coisa, uma vivência que eu tive. Eu fiz essa questão, um trabalho com a minha mãe na constelação, nessa constelação em grupo. E eu assim, achei incrível, porque a maneira como o Wagner conduz, né? O Wagner, ele é calmo, ele é equilibrado, ele vai sentindo, ele tem um conhecimento da psicologia, ele tem uma profundidade espiritual. Então, ele vai juntando tudo isso, ele tem um feeling, uma sensibilidade grande e vai facilitando aquele processo que fez com que eu chegasse na minha avó materna. E foi incrível, assim, porque o que eu senti naquele momento, até hoje eu me lembro. Né? Foi muito forte a sensação. A minha avó era uma pessoa muito imatura, mãe da minha mãe. Era uma pessoa muito imatura, ela era muito alegre, eu me identifico com ela em muitas coisas. Mas ela era uma pessoa muito imatura. E naquele momento apareceu a pessoa que estava representando a minha avó ali, ela viveu um sentimento profundo e passou aquilo para mim. E eu senti no meu coração um carinho e um amor tão profundo por essa minha avó, entendendo todo aquele processo, entendendo tudo que ela passou, né? Então, assim, é como se para resolver a questão com a minha mãe, eu tive que chegar na minha avó, eu tive que entender a minha avó, eu tive que sentir tudo que minha avó sofreu e passou e despertar por ela um amor profundo a partir do momento que eu compreendi aquela situação. E aí, a partir do momento que eu compreendi a minha avó, que eu senti amor por ela, eu melhorei profundamente o relacionamento com a minha mãe dentro de mim, porque minha mãe já até morreu, né? Mas assim, dentro de mim, a mãe que está dentro de mim. E é incrível como hoje eu tenho um outro sentimento pela minha mãe. Mudou completamente isso dentro de mim. Então, essa foi uma vivência em grupo. Depois eu tenho outras experiências que a gente fez individual também. Mas eu queria muito compartilhar com vocês que estão ouvindo, porque, assim, às vezes a gente não tem conhecimento, fica sofrendo sem precisar. Porque aquele relacionamento com a minha mãe interna atrapalhava a minha vida em muitas coisas. Eu também sou mãe hoje, né? Então, assim, Claro. a partir do momento que eu consegui curar aquele sentimento que eu trazia, através de toda essa dinâmica, quando ele fala que é sistêmico, ele entra no sistema, no meu sistema, né? Acho que é isso, né, Vai? Você entra no meu sistema Exato. familiar. E aí aqui, as coisas, gente, é incrível, porque vai acontecendo de um jeito. E aí, quando você termina, você fala, gente, eu escolhi a pessoa certa para ser minha mãe, eu escolhi a pessoa certa para ser a minha avó. E é incrível como as pessoas que estão ali têm a ver com você, com a sua história. Em outros momentos, eu também fui a pessoa que ajudei. E eu achei incrível assim que quando você está constelando, você sai renovada, você cura mesmo. E quando você está ajudando a constelação do outro também, porque assim, os papéis que eu vivi nas constelações que eu participei com Wagner, foi incrível porque me tocou também a história daquela pessoa e aquele papel que eu fiz, né? Então, eu acho incrível como tem muito a ver e como é curador mesmo esse processo, né, Wagner? Exatamente, porque a grande maioria dos conflitos emocionais estão lá na tenridade, na primeira infância, são conflitos mal resolvidos, né, no processo infantil, do desenvolvimento infantil, e que a gente vai trazendo ao longo da nossa história, no desenvolvimento nosso pessoal, essas rusgas, essas mazelas, situações ainda que ainda não foram vistas, e que de repente, através do processo, né, terapêutico da constelação, a gente vai compreendendo melhor e vai canalizando uma energia mais branda, mais positiva, de reconciliação, de amor. Porque, Elaine, a função da constelação familiar é justamente isso, é trazer a reconciliação, trazer a inclusão, tentar, né, fazer com que essa dinâmica seja assim, algo que vai reverberar em toda a sua extensão de vida e também reverberar e ressonar isso para a família na sua extensão. Então, assim, a constelação familiar, ela não é uma terapia que dá
uma sequência recorrente de sessões como uma psicoterapia. Ele não é religião, não é espiritualidade. A constelação também não é astrologia, astronomia. É o campo sistêmico, é um campo de informação, uma memória do inconsciente coletivo. As pessoas entram, né, de fato, naquela dimensão do sistema de uma outra pessoa. Isso é que é o mais incrível, que eu acredito, né, pensei, falei, nossa, o que é essa situação que as pessoas começam a ter um sentimento, ter uma sensação, ter uma postura, uma atitude num campo, mas não conhece nada a respeito daquela pessoa? Como é que isso é possível? E aí eu fui estudar, porque fiquei com aquela pergunta, com aquele mistério, e aí eu fui investigar, que existe ali um campo ali de sabedoria, né, de inconsciente, e que as pessoas acabam sentindo sensações que eram algo semelhante do pai, da mãe, da avó, da bisavó. E a pessoa que está observando, né, que é aquela que trouxe a questão, ela vai se identificando, ela vai ressignificando, ela vai compreendendo toda essa dinâmica, todo o processo, né, do emaranhamento, e ela consegue observar onde está o nó. E aí se dissolve, porque ela compreendeu. E aí vai a postura dela, a reação dela frente àquela sabedoria, àquele novo, né, aquela nova informação, para que ela possa construir, então, e ter um desenvolvimento mais adequado e dar um salto qualitativo nas suas relações. Então, a constelação ela pode ser aplicada em diversas situações, conflitos, traumas, situações financeiras, dificuldades, problemas econômicos, enfermidades, problemas e sintomas psicossomáticas, tomada de decisões, às vezes a pessoa tem muitas dificuldades, bloqueios por conta de convicções ou crenças limitantes. São várias as realidades que podem ser aplicadas dentro da constelação, porque tudo é um sistema. O nosso corpo é um sistema neurológico, sistema coronário, sistema digestivo, sistema galáctico, sistema das relações organizacionais, tudo é um sistema. Então, todas as vezes que há situações de bloqueios ou de conflitos, né, em qualquer área ou qualquer dimensões desses sistemas, a gente pode constelar. Porque o Bert Hellinger diz o seguinte, ó, existe uma lei natural que rege, né, todo um sistema, que são que são ordens do amor, é o que ele chama. A primeira dele é o pertencimento. Todos nós pertencemos a um sistema. Né? No caso da família, todos nós pertencemos a uma família. Nós viemos de um pai e de uma mãe que, por sua vez, né, tiveram seus pais, suas mães e assim por diante. Então, existe ali um pertencimento. Não pode haver exclusão, não pode haver uma rejeição, não pode haver um abandono ou uma exclusão. Tem que ter, né, a inclusão de todos. Todos pertencem a um sistema. A segunda ordem estabelecida na compreensão do fenômeno é a hierarquia. Então, assim, os nossos pais nos precedem, eles vieram primeiro, eles têm as suas tradições, eles têm os seus costumes, eles têm as suas crenças, né? Passam tradições e valores e princípios e preceitos para que nós possamos seguir em frente com a vida. Nós devemos ter o devido respeito, mesmo que às vezes sintamos que eles sejam anacrônicos no tempo atual, mas nós devemos respeitar os nossos pais, pertencimentos, a hora de chegada dos filhos. Né? Nós temos lá o primogênito e tem o caçula. Se o caçula toma o lugar do primogênito, do primeiro que nasceu, cria-se uma desordem, e aí atrapalha todo o sistema, vai criar ali situações de conflitos. A outra lei do amor é a relação do dar e receber, o equilíbrio. Às vezes acontece, por exemplo, o marido vem, bajula a esposa, traz, né, um presente, traz carinho, fala dos seus adjetivos, das suas qualidades, e de repente a mulher recebe tanto, mas ela não consegue doar também de si. E aí, de repente, essa postura de dar, oferecer muito, vai deixando ela diminuída. E pode acontecer da mulher sair da relação porque ela não consegue chegar no mesmo nível, né, de retribuir a altura do marido. Então é importante equalizar, né, é importante a gente moderar o equilíbrio do dar e receber. Então são essas três ordens, pertencimento, a hierarquia e o dar e o receber. Então o terapeuta, o facilitador, ele vai observar aonde que está a desordem e botar, né, o realinhamento para poder ter harmonia, para poder ter um desenvolvimento mais saudável.
Porque as pessoas chegam com várias situações de conflitos. É problema financeiro, é problema com relacionamento familiar, é um problema de enfermidade, ou depressão, problemas psicossomáticas. Mas todos esses sintomas aqui estão para ocultar ou para proteger a raiz do problema, aquilo que está na essência, que está na raiz. Então, a constelação familiar ele vai explorar para que se possa olhar para essa realidade. Quando se vê isto, essa essência, essa raiz, isso aqui perde a sua função. E aí a pessoa consegue, sabe, se dissolver, consegue fluir melhor para a vida. Mas é uma questão da pessoa ter uma postura. A constelação familiar não é mágica, não vai, porque fez constelação, a pessoa enxergou aonde está o nó do problema e está resolvido. Não, eu vou ter que ter uma reação proativa diante dessa descoberta, né, daquilo lá. Por isso que não é uma... Precisa dar uma continuidade. Então, a constelação familiar, ele é um processo complementar terapêutico. Ele não é uma terapia. Eu não vou ficar fazendo constelação para resolver isso sempre, né? Mas eu vou depois ter um acompanhamento para que se possa desenvolver e achar, né? Aí você vai ter um mapa do tesouro e a gente vai encontrar a raiz, né? E ao longo do desenvolvimento da pessoa. Na verdade, assim, a constelação familiar, como o trabalho de ressignificação do passado que eu faço, qualquer outra técnica, não é milagrosa, né? O que, na verdade, as pessoas precisam entender é que são ferramentas que vão ajudar você no seu processo. O processo é seu, a busca é sua e o milagre é seu. A gente facilita como terapeuta esse caminho, porque sozinho é muito difícil, a gente não tem consciência. E quando a gente não tem consciência, a gente não chega, como o Wagner falou, naquela questão origem. A gente fica só ali navegando na superfície. Então, o terapeuta ajuda você a aprofundar no seu processo e vai acessar essas ferramentas. Então, acho que é importante a gente se lembrar disso. Tem que haver um empenho nosso nessa busca, tem que haver, a gente precisa querer estar lá dentro, a gente precisa querer aprofundar no que somos, quem somos e o que precisamos curar dentro de nós. E eu acho muito interessante na constelação essa coisa da hierarquia, né? Assim, porque é muito comum, eu trabalho muito com casais, famílias, enfim, é muito comum a gente ver assim, o pai morre, o filho fica no lugar do pai. A mãe separa e põe o filho para dormir na cama com ela e ele vai assumir o papel do homem da casa. A mãe morre, o pai põe a filha para cuidar dos filhos e assumir esse papel que não é dela. E às vezes ela não tem nem estrutura para isso. Ou mesmo numa relação familiar, onde aparentemente lá tem o pai, a mãe, o filho, a mãe coloca o filho no lugar do pai. Então poupa o pai e sobrecarrega o filho. Vai invertendo esses papéis e isso dá um nó tão grande na dinâmica familiar, na vida das pessoas, a vida fica truncada, fica difícil, é muita discussão, desarmonia, porque cada um não está vivendo o seu papel. Então, isso que você falou tem tudo a ver com isso, né, Wagner? Eu acho que cada um precisa estar vivendo o seu papel. O problema é que a gente não tem consciência que a gente está fazendo isso. Então, a constelação é como se fosse uma janela imensa que abre para você. Você visualiza aquilo e aí cabe a você tomar atitudes para mudar tudo isso. Tem alguém perguntando aqui, Wagner, agora eu não vou saber quem foi, mas que ela tem medo de altura, de lugar fechado, esse pânico quando passa por situações assim, se a constelação pode ajudar nesse sentido. Ajuda nos bloqueios. Então, são vários bloqueios, né? Uma delas é a questão do medo de altura, medo de falar em público, bloqueios de desenvolvimento mesmo na relação com uma outra pessoa, bloqueios de afetividade. Então, ele precisa compreender, né, essa dinâmica, quais as percepções, por isso que uma das orientações é ver com a pessoa, né, o significado, né, de si mesma, a sua postura perante a sua relação no seu contexto social e também a sua visão de futuro e a sua visão de mundo como um todo. Então, é um trabalho que a gente vê assim, em 360 graus. É um trabalho de exploração para visualizar, para compreender, né, todo esse universo da pessoa humana, levando em consideração os seus antecedentes, levando em consideração que, de repente, é um medo que está lá na fase ultrauterina. E
e pode ser um medo de uma mãe que passou por uma situação e está relacionado, né, codificado ao medo de altura dessa pessoa no seu presente. Então, precisa compreender e o processo da constelação vai ajudar a entender e a compreender o que está acontecendo. Então, Na ajuda ver- nos bloqueios também. ah, na verdade, a pessoa vai resolver não só o problema do medo de altura, ela vai resolver tudo que está ao entorno disso, né? E a vida dela vai ficar melhor em outras áreas também, não é isso? Sim, e outras áreas. Porque aí a questão do encorajamento, né, do empoderamento dessa pessoa, porque ela está, né, conhecedora de si mesma, é um trabalho de autoconhecimento, e a pessoa ela vai conseguir se desenvolver e fluir melhor perante várias situações da vida. Muda a Então, vida. o bloqueio acaba estagnando a pessoa, acaba paralisando, a pessoa fica ali naquela inércia, não consegue se desenvolver, porque existe ali um detalhe que não foi observado. E aí eu vou ajustar, mudar, fazer mudanças de rotas para que se possa ter um novo direcionamento, para que se possa ter um novo olhar e ressignificar isso e ter uma atitude mais assertiva no seu desenvolvimento. Os nossos problemas, na verdade, eles vêm todo dessa dinâmica familiar, né? Então, é com o pai, a mãe, os irmãos. Às vezes tem um irmão que você julga mais bonito que você, mais inteligente, vai tendo toda essa competição, essas dificuldades aí. Então, acho que é muito interessante a gente entender como essa dinâmica familiar está no nosso inconsciente, né? Nada vamos dizer assim, é milagroso, mas quando você vai entendendo tudo isso, o que você precisa mudar e consertar, você também vai encontrando a sua verdade. Encontrando a sua verdade, você confia mais em você e tudo vai levando a uma vida melhor, né? Tem alguém que falou aqui, Wagner, se, por exemplo, o pai, a mãe talvez morreu, né? E aí o pai quer colocar a madrasta no lugar da mãe, se isso é bom ou não, na constelação Veja que tá. só, então, a gente tem trabalhando a questão da hierarquia. Nós devemos respeitar aqueles que vieram antes. Então, a pessoa da madrasta, ela tem que ser agradecida, né, pela primeira. Então, eu tenho que colocar assim, olha, essa foi a primeira, esta é a segunda, você agora, vamos supor, né, de repente, esta é a atual. Então, esta madrasta, ou essa pessoa que está, né, se relacionando, ela tem que olhar com gratidão para aquelas que vieram antes, né, reverenciar e honrar aquela pessoa, porque tem uma história, tem todo um significado juntos, uma construção juntos. Ela recebeu, né, mais, praticamente pronto aquela pessoa, mas teve os cuidados anteriores. Então ela deve ter o respeito e reverenciar essas, né, os que vieram antes dela. Então é importante ter esse respeito pelos que vieram antes. Não havia nenhum problema. Seria problemático se de repente a pessoa não compreendesse e faltaria com respeito com relação é, da primeira esposa, aquela que já, já veio a falecer. E aí É, poderia estar problemas. ela não Mas não fica, teria problemas. Hã? ela não fica no lugar da mãe, né? A gente respeita a mãe, Não. coloca ela como uma outra pessoa num lugar importante. É isso? Isso, exatamente. Assim também é com outros relacionamentos afetivos. Por exemplo, assim, se eu tive 3, 4 namoradas e depois eu me casei, né, essas pessoas no qual antecederam a esposa foram importantes para o meu desenvolvimento, para a construção da minha identidade, né, para que eu possa ser a pessoa que eu sou hoje. Elas me ajudaram de alguma maneira, mesmo que tiveram conflitos, mesmo que tiveram situações de dificuldades no relacionamento. E se eu termino um relacionamento e esse relacionamento não terminou de maneira adequada, isso vai implicar também na minha vida. Então eu preciso olhar para isso, ressignificar, reverenciar e honrar esse comprometimento que eu tive com aquela pessoa, para que eu possa seguir em frente em harmonia com a minha vida, com a minha esposa, com a minha família atual. Até Então é porque, importante olhar isso. até porque cada pessoa que a gente beija tem uma relação, né, mais próxima, assim, essa energia fica com a gente sempre, né? Eu acho que mesmo que tenha passado, foi um aprendizado interno e importante que somatizou. A Marisa está perguntando se a filha dela tem dificuldade de fazer amigos.
Ela está perguntando se a constelação pode ajudar nisso. E também alguém falou aqui, filho adotivo, como fica. Então, se você puder falar um pouco sobre essas duas coisas. É a questão dos filhos adotivos, né? Temos que compreender que ela também, o filho adotivo tem um sistema, ela tem um pai, tem uma mãe, então ela tem ali suas origens e traz, como você falou, toda uma memória, todo um conhecimento daquela família específica. Ao adotar, eu preciso aceitar, né, essa pessoa e aceitar que ela tem ali a sua memória, né, tem o seu genes ali, nós herdamos, né, biologicamente os genes dos nossos professores, né, dos nossos familiares, dos nossos antecedentes, ancestrais. Então essa pessoa ela tem que ter consciência de que ela vai ser educada nessa família que o adotou, mas ela também tem situações ligadas com a família de origem. Então eu preciso compreender essa relação que eu estabeleço e aceitar e abraçar e incluir. Não posso excluir a família de origem, no sentido assim, olha, talvez eu não tenha contato, eu não tenho uma relação próxima com a família daquele filho adotivo. Nós compreendemos isso e respeitamos isso, mas aceitar que tem um pai, tem uma mãe, que isso faz parte do contexto dele e que eu trago para a minha família, vou educá-lo, vou transmitir e passar os valores da nossa família, mas respeitando que ele tem uma família e que, de repente, né, situações que ocorrem no desenvolvimento dessa criança ou do jovem, pode estar relacionada a problemas do sistema dele, não do sistema da família que o adotou. Claro que ele vai também ter essa relação e vai ter compreensão disso aí também, mas tem que voltar lá para aquela família de origem, né, compreender e fazer as relações, fazer trabalho de construir pontes, de reconciliação. Então, o trabalho de conciliação também é libertação para esses conflitos do sistema. A relação dos amigos, né, de estabelecer novas amizades, ou fazer novos relacionamentos, ou de manter o relacionamento e a amizade. É preciso haver o contexto também da origem, né, do problema. Às vezes está na família atual, no qual ela pertence, o pai e a mãe, ou a família que dos avós e dos tios, pode haver uma situação de rejeição, um relacionamento talvez abusivo, que atrapalhe, né, estar no relacionamento com outras pessoas por insegurança, ou por medo, ou por receio, ou por preconceitos, e não consegue manter, né, um relacionamento que perdure, um relacionamento mais afetivo com outras pessoas. Então precisa ver aonde estão os bloqueios, aonde estão os problemas, né, que acaba impedindo de ela manter um relacionamento ou até as amizades. Sim, ótimo. A Estela está perguntando aqui que a filha dela tem depressão e ela fez a constelação e a Estela, que é a mãe, quer saber se ela, como mãe, fazendo a constelação também vai ajudar ainda mais a filha. Olha, todos que participam e se envolvem, né, com o trabalho da dinâmica familiar, todos saem beneficiados, né, todos saem ganhando. Então, por exemplo, a filha trouxe lá uma situação de depressão. Então, a gente vai compreender a psicodinâmica dessa depressão. Como eu já falei, nesse trabalho, o terapeuta, eu como psicólogo, não vou analisar, não vou racionalizar e encontrar, né, os fatores, né, que desenvolveu ou desencadeou a depressão. Mas ela vai compreender que situações que de repente traz esse aspecto, né, depressivo, muitas vezes ligado às questões vinculadas ao passado. Às vezes é uma situação de segredo de família, ou às vezes está como algo, como que eu posso dizer assim, ligado a um ente, né, da sua família, uma lealdade. E aí eu preciso quebrar essa relação, que de repente ela está depressiva, mas alguém lá, o tio que foi excluído por conta do uso de substâncias psicoativas, ou porque ele manchou a reputação
do nome da família. Aí fala assim, isso aqui não faz mais parte. Aí a pessoa tem lá um processo de exclusão e de repente ela está tendo uma lealdade com a situação da família e aí precisa incluir todos, né? E aí é uma forma de compreender. Então a depressão ele é um fenômeno multifatorial, né? Mas que pode ser encontradas respostas dentro da constelação. Ajuda a mãe a fazer a terapia dentro dos seus conflitos pessoais. Isso vai reverberar, isso vai ressonar na sua grande família, na sua família extensa, na sua família de origem, na sua família atual. Né? Todos saem beneficiando. E assim, qual é o efeito da constelação? O efeito é dissolver os nós, né? O efeito e o objetivo maior é a reconciliação, é a libertação de situações, né, de bloqueios, de situações que a pessoa não consegue se desenvolver. Então, todos saem beneficiando. Então, a pessoa que traz ali, porque quando eu vou para uma terapia, eu vou no individual, eu carrego comigo as histórias, eu carrego comigo toda uma memória do meu pai, da minha mãe, com os meus irmãos, eu trago os problemas do meu trabalho, com pessoas, porque eu me relaciono com pessoas. Então, quando eu trabalho comigo, né, individualmente, mas trazendo situações que envolvem outras pessoas, na constelação isso vai ressonar, todos vão ser atingidos. Inclusive, na terapia em grupo, né, ali as pessoas acabam se identificando com as histórias das outras. Então, porque todos ali têm uma situação algo parecido ou semelhante, isso vai trazer benefício também de resolução e de solução. Então, o objetivo maior é encontrar aonde está o problema e a solução para este problema. Então, a ajuda da mãe fazer terapia, e vai contribuir se a mãe fazer terapia das suas questões pessoais. E ajuda a sua família, né, os seus filhos também. Eu E a sempre. questão dela ajuda a mãe e os pais. Sim. Uhum. Eu lembro que o pediatra da minha filha dizia assim: o problema das crianças não são as crianças, são as mães das crianças. Se eu pudesse, eu dava remédio para a mãe, não para a criança, né? E isso a gente falava brincando e ficou comigo, isso é verdade. Então, assim, não que a mãe tenha culpa, porque a gente, como mãe, já carrega muita culpa. Né? E a gente não tem culpa porque a gente não tem consciência, e a gente também traz dentro de nós muita coisa que também não tem a ver com a gente, né? Mas eu vejo assim, no meu trabalho aqui, cada vez que uma mãe faz um trabalho, como você falou, vai refletir na vida dos filhos, com certeza, porque os filhos vêm depois. Então, tudo que você melhora em você, reflete no filho que vem depois de você. Agora, eu achei muito incrível o que você falou aí, que às vezes eu estou sendo fiel a um sentimento de um antepassado meu, é isso? Eu achei Isso, interessante. lealdade. Isso. Lealdade. Então, assim, se o outro teve muito medo, eu posso ser leal a esse medo dele, é isso? Também, isso. Ou de situações, de repente a pessoa, ela, por algum motivo, ela não foi respeitada. E por conta de várias situações. Então, ela ficou à beira daquele sistema, ou fora daquele sistema. Trouxe uma desordem. E a pessoa, na sua família extensa, no seu desenvolvimento, né, daquela família, alguém pode estar identificado com aquela situação. Então, o problema, ela está sendo assim, conduzida pelo seu inconsciente, pelas memórias que ela carrega, né, dessa memória dessa família. E aí ela está lá com um sintoma identificada com algo que não pertence a ela, mas pertence a alguém da família. E aí ela resolve aquela questão que está lá, de repente ela não tem conhecimento disso. É algo que está ali nessa memória que se esqueceu, né, na história da família e de repente ela resgata isso. Então, nesse resgate, ela consegue colocar ordem para que se possa ter harmonia. É uma coisa muito assim profunda e muito poderoso mesmo, É porque ela muito, consegue. Uhum. é muito poderoso mesmo, né, Wagner? Porque assim, eu tinha dentro de mim uma sensação de estar meio presa, e eu não sabia de onde vinha, muitas terapias eu já tinha feito. E aí, quando eu fiz com você, eu percebi isso, que estava preso em alguma coisa lá de trás, que não era consciente, era de um antepassado, e que com toda essa, entrando no sistema e trabalhando isso, foi liberto, muito bacana.
Tem muitas pessoas aqui nessa live que já fizeram constelação com o Wagner, então aqui falando um pouquinho do quanto foi bom, do quanto foi maravilhoso, do jeito diferenciado que ele trabalha tudo isso. Tem a Kátia aqui dizendo que a constelação mudou a forma de enxergar a vida e de compreender as coisas, né? Daí a Paula está dizendo que o bom era com a grande família, né? A família toda está fazendo. Seria muito bacana. A Paula, inclusive, é minha prima, é da família Curiacos, e eu acharia fantástico, Paula, se a gente reunisse toda a família para fazer, seria incrível, né? Porque a gente vai vendo em nós todos os traços que a gente traz da família, inclusive as dificuldades que a gente tem. Então a gente olha e fala, nossa, essa dificuldade eu carrego da família, porque toda a minha família eu vejo que tinha essa mesma dificuldade. Então é incrível se a gente pudesse. Você tem alguma experiência assim, Wagner, que a família toda fez e teve algum. Então, sim, eu já atendi famílias inteiras, né, que veio o pai, veio a mãe, veio os filhos, né, conheço pessoas também, inclusive esse amigo me trouxe a família para fazer as constelações, isso individualmente, é um trabalho individual, participaram depois no coletivo, em grupo, trouxeram-se resultados, né, muito pertinentes, muito importantes. Nossa, tem muitas experiências, né, de vivências no qual toda a família se beneficiou, porque são questões pessoais, mas que estão, né, nessa família, permeada na família, né, estão ali dentro da relação da família, do sistema familiar. E hoje essas famílias estão mais, como que eu posso dizer, mais em harmonia. Claro, todos nós temos dificuldades, né, são desafios, né, do nosso processo contínuo na existência, mas ela vai tendo um outro olhar, vai tendo uma nova postura, e isso que é mais importante. Não ficar lá naquela resistência, naquele fechamento, naquele processo de cristalização e rigidez, mas ela vai sendo mais aberta, mais flexível para poder desenvolver e encontrar soluções. O importante é ter o foco nas soluções e não nos problemas. Antigamente as pessoas estavam com foco só nos problemas, e ele ficava patinando naquele círculo vicioso e não conseguia sair daquele círculo vicioso, não conseguia desatar aquele nó. A partir desse momento ele vai ter uma compreensão diferente, uma postura diferente os conflitos. Opa, vamos encontrar uma solução aqui, vamos deixar de ficar focado aqui, vamos ver outras alternativas, outras saídas. Muito legal essa participação da família. Agora, é isso que você está falando aí, eu acho que assim que é muito bacana, mas o terapeuta tem que ter um equilíbrio incrível, porque lidar com família tudo junto, assim, a Paula está dizendo, acho que o terapeuta foge, né? Fica totalmente doido, porque não é fácil, é um trabalho que você tem que ter muita firmeza, muito profissionalismo, muito conhecimento e muita espiritualidade, inclusive, porque não é um trabalho fácil, né, Wagner? Olha, uma vez eu atendi uma família que é uma questão empresarial, é uma situação no qual estava trazendo muito constrangimento, porque nessa empresa os sócios são famílias, tem famílias, né, parentes trabalhando nessa empresa, e estava com uma situação muito constrangedora, e eles não sabiam como fazer para resolver aquele conflito, né, qual a atitude, a empresa estava ali sem os clientes estavam buscando outros concorrentes, era uma empresa muito assim, que estava num período em auge, mas de repente se afastou, estava com problemas financeiros também. E uma situação complicada, uma situação interna, mas que implicaria a situação da família. Bom, ali compreendeu qual era a realidade desse trabalho dinâmico, dessa vivência, eles puderam olhar para aquilo, quebrar resistências, quebrar ali uma postura de ego e resolveram fazer algo diferente, corajosamente, passando então para outro nível de consciência. Com isso, a empresa voltou, né, a receber os clientes novamente, fechou contratos milionários e hoje ela está bem e resolveu a questão e estava trazendo um constrangimento, sem fazer, sabe, grandes alardes, eu sei levar pessoas ali próximas, parentes, a prejuízos
e a exclusões. E resolveu de uma maneira, né, adequada. Não precisou fazer grandes sugestões, mas ela conseguiu olhar. Ali estava presente os sócios, estava presente esposas e pessoas, né, que trabalhavam, né? E isso foi muito grande, o impacto que trouxe benefício para a família e conseguiu fechar novos contratos, novos clientes, inclusive até saiu do município e foi para uma outra região, uma região no qual hoje está sendo mais próspera. Olha que interessante. Eu fiquei assim, admirado, né? Quando eu convidei para fazer uma pós-constelação, cadê a pessoa? Está em outro estado. Mas o que aconteceu? Fechou um contrato lá, não sei quantos milhões, e está tudo bem lá. Olha só, perdi o cliente. Fluiu. 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 Essa empresa é incrível, né? Principalmente familiar. Inclusive a Kátia falou aí que ela, fazendo a constelação, ela conseguiu até entender o porquê da escolha da profissão dela. E esse trabalho, assim, quem tem empresa familiar, é muito importante entender, né, a missão de quem fundou a empresa, não se perder disso. Enfim, é um trabalho bastante profundo e importante. Wagner, a nossa live está acabando, o nosso tempo aí daqui a cai. A gente ficaria com você aqui o dia inteiro. Você é ótimo, você tem uma bagagem incrível, muito conhecimento. Eu queria que você falasse, fosse terminando, falando, deixando uma mensagem final e falando para o pessoal, assim, porque além desse trabalho dentro da empresa que ele faz, além desse trabalho de constelação em grupo, o Wagner também atende individual. E como sendo enfermeiro, que ele tem essa formação lá atrás, ele toma todos os cuidados, vai usar gel, máscara e tudo isso. E também está começando a atender online. Então, assim, seria legal você falar um pouquinho desse trabalho para ver quem quer ter esse acesso, passar seu contato, anota aí seu telefone. Bom, é exatamente isso, né? A minha formação é de enfermagem também. Trabalhei 12 anos nessa área da enfermagem, fiquei estudando espiritualidade também por 3 anos, continuo desenvolvendo os trabalhos em espiritualidade, estudando, e como psicólogo também já tenho quase 15 anos nesse trabalho do bem-estar. Nós tomamos cuidado, né, de usar as devidas utensílios aqui para a nossa proteção, né, a máscara, o gel, o pano para limpar os pés, também para entrar no consultório, né, com água sanitária, desinfetante. E o trabalho online, ele é feito também através de uma plataforma e está à disposição esse trabalho agora nesse momento de quarentena, né, aqueles que estão impedidos de, todos nós, né, dessa quarentena, então estou fazendo esse trabalho online. Anota seu celular aí para que o pessoal possa ver, quem quiser. E também, celular... qual que é o seu Instagram, quem quiser entrar em contato. A Estela está dizendo que adorou, que legal, muito bom, a explicação foi ótima. Então, faz um fechamento, Wagner. Anota aí seu Instagram, seu telefone, quem quiser entrar em contato. O meu Instagram é @wagnermoura.psico. O meu tem um canal no YouTube também, que é Senda do Saber. Ali você vai encontrar algumas informações, né, de constelação. Senda do Saber, com S, Senda. Senda do Saber. E o telefone do celular depois, agora não me lembro, porque não ligo para mim mesmo, acabei esquecendo o número do meu celular. Acho que é 988-17-2403. Isso. 988-17-2403. Escreve aqui Esse é o número do celular. No papel? Escreve aqui no comentário, na mensagem, que aí fica fixado para o pessoal anotar. Ou senão depois entra para Wagner Moura Psico, Instagram, ele pode falar com vocês ali. Wagner Moura Psico. P-S-I-C-O. Aí vocês podem estar seguindo o Wagner, seguindo também no canal do YouTube. Isso que o Wagner fez com a gente aqui é só um aperitivo, viu, gente? Tem muito mais coisa para ele falar. Eu acho que o tempo, infelizmente, aqui 1 hora passa rapidinho, né? É bem curtinho. Então, deixa a sua mensagem final, que nós temos 2 minutos, Wagner. Bom, agradeço, Elaine, mais uma vez, essa oportunidade de fazer essa live. Você colocou seu número aqui, Wagner, do celular? 988-17-2403. Tá.
988-17-2403. Isso. E é Então, 019 Piracicaba, viu, isso, gente? Piracicaba. Muito bem. Então, agradeço, Elaine, mais uma vez, dessa oportunidade de falar sobre a constelação familiar, dessa ferramenta, desse instrumento, né, de reconciliação, é um instrumento de libertação. E aí eu faço votos, né, que todos possam, né, buscar terapias que trabalham, né, e que tenham essas chaves do inconsciente. O seu trabalho é maravilhoso, já fiz terapia com você também. A gente... E tudo isso agrega, nos dá assim, uma valorização para a nossa vida. Então, eu desejo que todos tenham plenitude, que todos tenham muita saúde, que possam sempre se desenvolver, aumentando o seu nível de consciência gradativamente, aceitando as sombras, né, aceitando todas as suas relações com a vida, respeitando os seus entes queridos, respeitando a ordem de chegada de todos, os pais que nos deram a vida, e assim a gente vai colocando todas as famílias, né, num espaço muito privilegiado do nosso coração. Quando a gente tem a família dentro do nosso coração, a vida flui harmoniosamente. Né? Então, esse é o meu desejo, para que todas as pessoas sejam felizes e tenham harmonia nos seus relacionamentos. Perfeito, Wagner. Queria muito agradecer aqui a sua presença. Se a live cair, a gente já falou tchau, né? Agradecer, eu aprendi com o Wagner. Todos os dias, quando eu acordo, faço minhas orações e honro e agradeço meus pais e meus antepassados, porque graças a eles é que eu tenho a vida que eu tenho hoje, porque eles sofreram muito para eu chegar até aqui onde eu cheguei. Então, eu honro e agradeço meus pais todos os dias, e isso aprendi com o Wagner, e tem sido fantástico na minha vida isso. Muito obrigada por todo o ensinamento que você trouxe aqui para a gente. Gente, o importante nós muitas vezes não nos sentimos pertencendo ao mundo, e a gente precisa pertencer, precisa ter esse sentimento de pertencimento. Então, se você não está bem, se você não está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, busque ajuda, porque existem pessoas que podem te ajudar para você ter uma vida melhor, porque você merece estar nesse mundo, se sentir pertencendo, estar feliz com saúde. Você merece. Então, cuide disso para que você seja feliz. Nós vamos colocar aqui uma música agora para encerrar esse último segundo aí. Muito obrigada, Wagner. Obrigada para todos vocês que estiveram com a gente aqui. Um beijo grande no coração de cada um. Obrigada pela presença. Quarta-feira, às 10 horas, eu estou aqui com uma nutricionista incrível do Rio de Janeiro, falando sobre funcional, ortomolecular. Vai ser ótimo. E sexta-feira, às 10, a nossa live de sempre, no exercício interior. Fiquem com essa música e a nossa gratidão. Obrigada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Vamos abrir o coração para o amor. Né? O amor, essa música traz isso, né, Wagner? O amor. Sim. Se a gente vibrar na sintonia do amor, esse mundo vai ser melhor, com certeza. E para a gente vibrar na sintonia do amor, a gente tem que curar nossa criança interior, tirar lá todas as raivas, mágoas, ressentimentos, para que a gente possa limpar o nosso interior, como limpar uma gaveta, e poder deixar vibrar cada vez mais o amor. Aí, gente, tchau, obrigada. Beijo, tchau, Wagner, obrigada. Tchau, obrigado, Elaine.